Bem-vindos ao curso Jaguar. A aula de hoje é sobre o Word com MSHTA. Na aula passada, a 132, estudamos um pouco esse vetor de ataque. Ele é um low beans, ou seja, um binário legítimo do próprio sistema. E vimos que ele é utilizado em determinadas campanhas de phishing. Nesta parte 2, eu quero focar em outra maneira de utilizar ele, com o Word. Dentro do Word, existe uma coisinha chamada VBA, Visual Basic for Applications, e é uma linguagem de programação proprietária da Microsoft, baseada no Visual Basic, e ela é projetada somente para o software do Office. Então inclui o Word, Excel, Outlook, PowerPoint e o banco de dados dele, o Access. Então, o propósito que a Microsoft tinha era que usuários avançados, desenvolvedores corporativos, utilizassem essa linguagem do VBA para script personalizado de automação de tarefas que eram repetitivas, realizar uma automação, ou até mesmo para criar interfaces ou manipular dados de forma massiva, em cadeia. Só que essa capacidade abriu portas ali para os atacantes utilizarem o VBA para fins maliciosos em suas campanhas. Cada aplicativo do Office, como Word e Excel, possui um ambiente interno chamado VBE, Visual Basic Editor, onde o usuário pode executar códigos VBA. O atalho é Alt F11. E esses códigos são armazenados dentro do documento. Então, podem ser enviados em formas diferentes, como WhatsApp, Instagram ou qualquer tipo de forma que você pode repassar um link onde a pessoa instala ou você já envia direto o arquivo, como no e-mail. Então o script vai embutido tanto numa mensagem onde você envia um link e ela instala de algum tipo de diretório, tanto quanto você envia diretamente aquele arquivo. De qualquer forma, aquele arquivo tem um script embutado dentro dele. Em um aplicativo como o Excel, essa linguagem junto com o editor até faz muito sentido para calcular ou automatizar relatórios financeiros, ou até mesmo fazer dashboard. Agora, no Word, até faz sentido em algumas ocasiões, mas acaba sendo prejudicial, por aparentar ser um documento comum. É muito mais fácil eu passar um documento do Word infectado para uma pessoa e ela abrir do que um Excel, por exemplo. Só que nem tudo são mil maravilhas. Este exemplo, do lado direito, temos a foto de um documento normal. Do lado esquerdo, o mesmo documento, mas com script. O formato é diferente. Um é docx, o outro é docm. Só que, da mesma forma que na foto você está vendo uma diferença, só que no Windows 11 não aparece por padrão o docm e docx. Então essa foto que vocês estão vendo é uma foto do próprio sistema. Nessa foto você não vê o formato. Somente se você clicar no botão direito, propriedades, aí você vê. Então, da mesma forma que nessa foto você não vê docx e docm, no Windows 11 e Windows 10, muito provavelmente a pessoa também não irá ver. É um benefício. Agora, o ruim é que o documento tem essa pequena mudança. Mas técnicas básicas de engenharia social conseguem facilmente enganar as pessoas. Normalmente ninguém vê muita diferença, ou nem presta atenção, recebe o documento e vai lá e abre. Através ali do VBA, o código dentro de um documento Word. Então ele pode ter acesso ao sistema e aos recursos do Windows. Ele então pode criar, editar arquivos no disco, ele pode rodar comandos no PowerShell ou CMD, abrir páginas da web, executar script, chamar processos externos, como o MSHTA. Então, a capacidade do VBA, ela vai muito além de uma simples automação. A capacidade dele de gerar arquivos ou de chamar processos externos ao próprio Word é incrível para um atacante. Então, isso é feito utilizando o COM, Component Object Model. Ele tem um exemplo aí na tela. O setObjectShell está definindo uma instância do wscript.shell que vai permitir a interação com o shell do sistema operacional. Logo abaixo, o Object.shell Run.
executa um comando no CMD com o parâmetro /c, que indica que o comando será executado e o terminal será fechado automaticamente após a execução. No exemplo, a aplicação é a calculadora. Logo, é possível que um simples documento do Word seja transformado em um cavalo de Troia. Bonito por fora, mas que em segundo plano executa uma aplicação, até mesmo invisível ao usuário. Imagina, você abre um documento do Word, permite lá dentro que tem que permitir uma coisa e pronto. Para você não aconteceu nada, em segundo plano o sistema está sendo infectado. Algumas funções e nomes de subrotina no VBA têm comportamentos especiais. Então aqui tem Document Open, Auto Open e Auto Close. Essas funções permitem que o código do VBA seja executado automaticamente ao abrir ou ao abrir o documento, sem qualquer ação do usuário, além de abrir ou clicar na permissão. Então, documentos assim personalizados são frequentemente utilizados em campanhas de phishing, junto com e-mails ou envio de documentos. Também em ataques direcionados, principalmente em ataques direcionados. Imagina que a Rafaela só trabalha com currículos. Normalmente eles vêm em PDF, mas um dia ela recebe um Word. Com certeza, nessa situação, a chance de abertura é alta, mesmo sem querer. Ah, eu recebi um Word, era para ser PDF. Aí a pessoa aleatoriamente aceita abrir aquele documento. Então, esses documentos acabam agindo como droppers ou entregadores de malware, que baixam cargas maliciosas em segundo plano, sem o usuário saber. Normalmente, como no caso da Rafaela, os documentos vêm imitando comunicações empresariais legítimas, como faturas, contratos ou atualizações do RH, incentivando o usuário a ver aquele conteúdo. Claro que a Microsoft não deixaria essa bomba solta. Em 2016, o Office começou a bloquear a execução automática dos macros por padrão, se o documento vier da internet. Então, existe até hoje técnicas para burlar se ele não vir na internet. Só que atualmente, nas versões de 2024, está dando um aviso já do macro, mesmo que você utilize a técnica. Uma técnica que era muito utilizada era de zip. Quando você zipa um arquivo docm dentro de um pacote zip, a pessoa extrai, o sistema acha que aquilo ali já estava no seu computador e não foi instalado da internet. Então, ele não apareceu o aviso e já executava de uma vez. Microsoft mudou isso nessas versões novas. Então, hoje, aparecem a mensagem de habilitar conteúdo. Só que, novamente, uma simples engenharia social consegue convencer a pessoa de clicar e liberar a execução do VBA. Então, acaba que o VBA é uma linguagem poderosa e útil no contexto corporativo, mas também é uma das maiores falhas e um dos maiores vetores de infecção em ataques reais. O conhecimento dele é essencial tanto para quem quer atuar na defesa, quanto para profissionais de ataque, forense ou até entusiastas que querem entender esse universo. Entender essa funcionalidade dentro do Word, a capacidade que ele tem de manipular o próprio sistema host e como ele se encaixa em ciclos de ataque, é uma competência obrigatória para um profissional da área. Porque esses ataques direcionados aparenta ser bobo ali, eu tenho que clicar em habilitar conteúdo. Só que eu sei que a empresa utilizou o Office de 2016, aquela versão não necessita disso. Então, existe todo um procedimento de análise que essas pessoas fazem. E mesmo que tenha que clicar em habilitar conteúdo, como vamos ver na aula prática, existem técnicas de phishing em engenharia social, onde é facilmente manipulado o usuário para clicar. Vamos ver isso na prática que fica até fácil de explicar. Opa, pessoal, eu estou aqui no laboratório da aula de hoje. Do lado esquerdo é o Windows 11, na sua última versão, e do lado direito é o nosso servidor, o Kali Linux. Eu vou aproveitar até já para subir o Kali Linux. Vou colocar aqui um sudo su system start tor para iniciar o serviço do Tor e o Python Netcat.
Deixa ele rodando quietinho ali na porta escutando. Aqui no Windows, vamos lá. Windows Defender sempre ativo e na sua máxima capacidade. Aconteceu uma coisa. Eu fui gravar essa aula ontem e ontem o Microsoft Defender ele identificou o nosso software e agora o nosso software está marcado como um software perigoso, vamos dizer assim, e não é possível mais ser executado quando o Windows Defender está tudo ativo. Então, eu vou trazer essa primeira parte da aula ensinando o MSHTA e como funciona todo esse procedimento e como é executado. E depois, na segunda parte, vamos modificar o nosso software para o MSHTA conseguir rodar ele sem o Defender avisar, ok? Então vamos lá. Ameaças, tudo beleza, atualizações, tudo certinho, proteção em tempo real, proteção de unidade de desenvolvimento. E o que nos prejudicou, entre aspas, foi que o envio de automático de amostra estava sempre ativado. Só que eu vou manter isso ativado. Deixe a Microsoft pegar o nosso vírus. Porque se o nosso vírus foi pego em uma amostra, é porque ele ainda não está 100% bom. E claramente não está, ainda falta muita coisa. Então vou deixar ativado isso também. Proteção em tempo real ativado. Beleza. Seguinte é a versão do Windows. Vamos ver aqui rapidão as atualizações. Só para mostrar aqui o nosso laboratório. Nosso laboratório é sempre um laboratório recente. Ó, a última atualização foi ontem, 4h36. Atualizou a versão para a 24H2. Já estava na 24H2, só que a 24H2 recebeu uma atualização aí ele atualizou. Então, eu sempre gosto de trazer ou do Windows 10 na última versão ou no Windows 11 na sua última versão. Eu não vejo lógica em nenhuma em trazer em um Windows XP ou em um Windows 7. Ó, 24H2, a nossa versão do nosso laboratório. Beleza. Vamos lá. Hoje o nosso trabalho é com VBA, Visual Basic for Application. O Visual Basic for Application, ele tem ali no pacote Office. Então, eu estou abrindo aqui o Word, eu instalei o Word nessa máquina, e o Word que está nessa máquina é um dos Words recentes. Então, ele é a versão de 2024, que é uma das versões mais recentes do Microsoft Word. Não é a versão 2016, nem a versão 2019. Funcionam nessas versões e essas versões ainda podem ter ali pequenas falhas, pequenas vulnerabilidades que permitem até mesmo execuções desses scripts de forma que não alerta, que nem a versão 2016. Algumas versões da build 2016 são vulneráveis. Só que eu estou utilizando aqui uma versão do pacote Office do Microsoft Word nas suas versões mais recentes, para demonstração bem clara do procedimento. Vamos pesquisar aqui rapidão para mostrar a vocês que esse VBA, ele não é um VBA tipo, ele tá lá como uma função aleatória que ninguém utiliza. O VBA, ele funciona, por exemplo, para preencher documento no Word VBA. Tem vídeos de brasileiros, esse vídeo aqui na verdade é muito bom, desse carinha aqui, que tá de parabéns, que é ensinando o VBA. Então no Brasil, eu já encontrei em cursos pagos presenciais somente dessa linguagem, porque empresas estavam buscando o VBA para implementar, porque o VBA ele é uma linguagem do próprio pacote Office ali incorporada ao Office, que vai permitir você fazer diversas coisas. Ele é a linguagem do Visual Basic. Eu quero ver se eu acho um exemplo aqui. E eles utilizam muito para preencher documento que eu encontrei. É isso aqui, ó. Eles utilizam muito no Word para preencher documento. Ó,
Por exemplo, o funcionário vai preencher uma ficha, esse aqui é o modo desenvolvedor, só que você também tem um modo do VBA, o modo desenvolvedor você ativa junto e você consegue manipular caixas e esse tipo de coisa. E depois você faz lá a formatação lá no VBA. Então, aqui ó, funcionário, você é o quê? Você é funcionário, você é estudante, você é convidado. Período do curso, da manhã, da tarde ou da noite. Então, tem todo um processo aqui. Você pode criar botões, menus personalizados, gerar documento automático, corrigir formatação em massa. O VBA ele é muito utilizado, ele não é uma linguagem à parte. O problema do VBA é que ele consegue ter controle ao sistema roxa, esse carinha aqui, ó. Eu provavelmente acho, isso já é virachismo, que eles disponibilizou isso para controle. Porque assim, ó, o Microsoft Word, ele tem o VBA. Só que o Microsoft Office inteiro, ele tem o VBA. Então entra o Excel, entra o PowerPoint. Então, para fazer uma mala direta, onde você pega os arquivos do Excel e traz para o Word, muito provavelmente eles disponibilizou isso talvez para você fazer consulta em um banco de dados externo, ou no Access, ou algo do tipo. Só que eu estava pesquisando um pouco mais aonde era utilizado, não sobre a linguagem, que a linguagem é o padrão, o nosso querido Visual Basic da Microsoft. Ó, tem até a logozinha aqui dele. E aonde é que é utilizado muito isso aqui? No Excel. No Excel, onde mexe realmente com muita planilha, com muitos dados, ele é utilizado. O VBA é utilizado, por exemplo, olha esse carinha aqui utilizando para data automática com fórmulas e VBA. Então, quem sabe isso aqui realmente acaba se destacando. É tipo um Power BI da vida. Aí você consegue, ó, você tem a estrutura. Essa aqui é a estrutura de um projeto do Excel. Ó, você pode ver que o cara encheu aqui com esta pasta de trabalho, depois com essa planilha. E você tem os módulos aqui, ó, que você pode fazer colocando variáveis, colocando algo ali. Aqui, ó, para encher isso aqui, ó, você dá de fazer isso aqui no Word. E é muito utilizado, que é você colocar janeiro, fevereiro, março, ou estado, São Paulo, Rio de Janeiro, e vai. Beleza. Sabendo o que é isso, vamos para o Word. Aqui no Word funciona o seguinte: abrir um novo documento. Temos aqui o Microsoft Word. Normalmente ele tá perfeitinho assim. E com o Alt F11 conseguimos abrir o menu. Esse aqui é o menu do Microsoft Visual Basic for Application. Ele sempre está ali. Ele sempre está em segundo plano, assim, ó. Você aperta ele, puff, ele puxa e aparece. Aqui temos o nosso projeto documento 1, Microsoft Word Objetos. E aqui dentro tem este documento, this document. Tudo que eu colocar aqui vai valer para todo o documento. Eu poderia separar cada página, eu poderia separar cada objeto, cada módulo, cada referência ou algo do tipo. Só que aqui vale para todo o documento. Fica melhor aqui em todo o documento. Porque o nosso objetivo de hoje é um objetivo ético em laboratório para demonstrar um arquivo do Microsoft Word onde ele tem essa capacidade de ser ligeiramente vulnerável, de chamar o MSHTA e acabar infectando só com o arquivo do Word. Só que antes eu quero demonstrar uma coisa. Eu vou escrever aqui, ó. Esse não tem VBA. Arquivo, salvar como, procurar. Uma coisa que temos que notar é o seguinte. Isso aqui, ó. Documento do Word. Documento do Word é o famoso DocX. Existe o Doc, que é das versões de 2003, 2010, eu acho, 2013 ou 2010, agora não tô lembrado. Que é o Doc. Aí depois surgiu o DocX na versão 2016. E existe esse carinha aqui, ó. Documento habilitado para macro no Word. Macro é o script do VBA.
Existem, então, diferentes formatos de extensões. Vou salvar esse do Word. E agora eu vou salvar. E agora eu vou salvar esse outro aqui. Na trabalho. E habilitado para macro. Então, existem diferentes extensões. O problema é que essas extensões têm fotinhas diferentes. Esse é o problema delas. E, inicialmente, talvez ocorra um pequeno disfarce ali que tem que ser feito. Ó, perceba que esse não tem VBA e esse tem VBA. E quando o documento do Microsoft Office, do Word, tem o VBA, ele fica com esse símbolo aqui. E isso não é só nessa versão recente, é em todas as versões. Aí você deve estar se perguntando, Daniel, eu posso pegar essa imagem desta capa e colocar nesta capa? Poder você pode, e eu vou fazer isso de demonstração. Só que isso vai valer só no seu próprio sistema. Porque um documento, a foto de um documento, não é repassada como um ícone de software. A foto da capa de documentos ou de arquivos de pastas, elas são do próprio sistema operacional. Então, se eu faço um arquivo zip, ele vai ter uma foto. Se eu baixo o WinRAR vai lá e coloca uma foto naquele arquivo zip. Ou seja, ele altera o ícone e coloca um novo ícone. Então essas fotos aqui, mesmo que você altere no seu sistema host e repasse no WhatsApp, repasse em um e-mail, ele vai manter essa foto aqui porque depende do sistema operacional da pessoa. Agora, dependendo da engenharia social e psicológica que é utilizada, esse símbolo nem é notado. Ou muitas vezes, quando chega mensagem do WhatsApp, a pessoa puff, abre. Ou chega no e-mail, ela puff, abre. Ela não vai vir aqui na pasta e ver que é essa foto. Ou se ela ver, vai estar muito pequenininho, ela nem vai perceber. Ou ela vai ficar curiosa, vai clicar para ver o que é, porque você fez uma engenharia social. Então acaba que não importa muito esse processo. Vamos clicar aqui 2 vezes nesse tem VBA. No caso, esse documento, na verdade, ele não tem nenhum VBA que eu coloquei. Então, eu vou abrir um novo documento em branco. Vou fechar esse de trás. Que eu quero demonstrar uma coisa aqui, ó. Alt F11, esse documento. E eu vou colocar, definir aqui uma subtarefa. E depois eu vou fechar essa subtarefa. Só para nós ter um códigozinho. Aqui eu vou salvar como procurar, área de trabalho, doc1, documento para macro. Seguinte, quando você abre um documento normal, ele simplesmente abre. Quando você abre um é um docm que fala, não é docx, vira docm. Vou até demonstrar aqui para vocês verem. Quando tá com símbolos assim, ó, ele não é o formato docx. O bom que você tem que notar é que sistemas operacionais como o Windows 10 e o Windows 11 não mostram o formato, porque o usuário, tá vendo? Então a pessoa nem nota também. Aqui o formato é docm. Docm. Esses outros é docx. E novamente o Microsoft aqui, o Windows nem mostra o formato. Beleza, então normalmente você abre e não necessita de interação do usuário para ver o documento ou de qualquer tipo de aviso. Só que aqui em cima você tem o habilitar conteúdo, porque os scripts, os macros, eles não são ativados por padrão desde 2016. Então aqui você tem que habilitar manualmente, o usuário vai ter que habilitar manualmente. Aí entra a engenharia social, não tem o que fazer. Tem que entrar a engenharia social para essa interação manual. Então aqui no texto do conteúdo você tem que interagir com a pessoa para forçar o clique aqui. O bom é que essa barra amarela aqui, pelo visto, mais você vai
vendo outras pessoas utilizando o Word, você vai percebendo que tem pessoas que nem notam essa barra aqui. Tem pessoas que tem 2, 3 avisos aqui de não instalou o pacote de correção ortográfica, Windows venceu ou algo do tipo. Então, tem pessoas que têm essas barras aqui, nem nota, e muito provavelmente eu acho que poucas pessoas vão notar essa barra de aviso de segurança ou ficar com medo dela. E se o texto indicar o clique aqui, muito provavelmente a pessoa também vai arrastar o mouse e clicar. Só que realmente necessita dessa pequena interação para tudo funcionar. A base disso tudo não é simplesmente um arquivo Word normal que é aberto, é infectado ali o dispositivo. Então, nada é muito fácil, nada é 100% simples e a Microsoft está correta e o Office está 100% correto em fazer isso. Então, necessita de uma engenharia social, uma mensagem falsa ou algo do tipo para o clique. Só que mesmo que a Microsoft colocou aquilo lá de habilitar, com um pouco de engenharia social, um pouco de persuasão, acaba que não importa muito. Então foi muito bom isso, beleza? Vamos continuar a aula aqui, né? Esse aqui é o código do VBA que vamos utilizar. Vou explicar ele detalhadamente. Esse códigozinho aqui do VBA. Só que antes vamos verificar isso aqui, ó, que é a nossa tabela de tempo estimado. Nos 0 segundos, a execução do macro pelo sub-auto-open. O sub-auto-open define que o macro vai ser iniciado ao abrir o documento. Só que no caso, vai precisar habilitar e depois ele abre. Seguinte, esse aqui é uma tabela de tempo que eu fiz, que é desde a pessoa abrir habilitando até o software realizar a conexão. É uma estimativa, não é 100% certo. Então, 0 até 1 segundo vai criar um update.vbs, já vou explicar certinho. Agora, 1 segundo, ele vai executar aquele update.vbs e vai abrir o MSHTA com a URL remota. 2 segundos, ele vai exibir mensagem falsa de sucesso. 4 segundos, ele vai copiar a si mesmo para uma nova pasta. Novamente, eu já vou explicar depois, eu tive que alterar os nomes, eu tive que alterar um pouco as pastas, porque o Microsoft Defender começou a pegar. 5 segundos. Vai criar uma chave de registro para ficar persistente. 6 segundos, vai instalar arquivos embutidos. Eu coloquei provavelmente do Tor, mas é o Tor, porque ainda tem a GeoIP. 7 segundos e 3 segundos, executa Tor ocultamente. svhost, não é svchost, alterei de novo. 14 a 26 segundos, executa o payload do PowerShell totalmente na memória. Quem assistiu às aulas passadas compreendeu que estávamos baixando os arquivos que estavam embutados com o payload do PowerShell. Aqui, dessa vez, ele vai rodar 100% na memória para enganar os antivírus. 26 segundos, ele vai estabelecer a comunicação com o servidor remoto. Vamos lá. Sub-auto-open. Ó, esse aqui, ele está criando uma subtarefa que vai definir o início do nosso macro. Então, auto-open, ele faz com que o código seja executado automaticamente quando o documento for aberto. Ou, no caso, quando o usuário clicar ali para habilitar a permissão. On error, resume next. Vai ignorar qualquer erro que ocorra nas próximas next linhas. Nas próximas linhas. Então, se ocorrer algum erro aqui, não vai mostrar para o usuário, o que é muito bom para não demandar nenhum medo. Se o script não executou, beleza, tudo bem. Só que não mostre erro para o usuário, declarando ali que ele foi tentativa de invasão ou algo do tipo. Então, isso aqui é muito utilizado ali nesse tipo de script. DIN. O DIN, ele vai colocar as variáveis, declarar as variáveis da linguagem. Então, temos FSO, VBS, temp e patch. Manipular arquivo. Esse aqui é para criar e escrever o arquivo de script. Já vou explicar certinho, é bem legal a estratégia que eu utilizei aqui. Temp não é usado diretamente no código. Eu acho
que eu tinha colocado errado, então tem que verificar depois se eu estou utilizando ele. Ah, eu não estou utilizando ele não, pode apagar essa variável aqui. E o pet vai armazenar o arquivo, onde o script vai ser salvo. Então já estamos definindo aqui o que o pet vai ser. O pet, ele é o caminho para a pasta temp, temporária do usuário, e ele vai criar dentro da pasta temporária do usuário o arquivo update.vbs. Então aqui começa o nosso código de verdade, ó. Primeira coisa, o pet vai estar criando uma pasta, um arquivo, na verdade, dentro da pasta temp, lá do temporário, update.vbs. Beleza. Até agora estamos criando um arquivo update em uma pasta temporária que o usuário nem nota. Agora é o seguinte, set FSO, ele vai criar um objeto de automação para manipular arquivos e pastas. Então esse objeto consegue manipular File System Object, consegue manipular arquivos e pastas do sistema. Set VBS vai criar um novo arquivo text file de texto chamado pet, que é o update.vbs, no caminho especificado ali. Então, o parâmetro true aqui, por exemplo, indica que o arquivo será sobrescrito se já existir. Vamos de novo. Pet vai fazer o arquivo update.vbs na pasta temp. Setfso define que ele pode ser editado no arquivo de arquivos e pastas do próprio sistema. Setvbs vai criar um test file, que é o update.vbs, se já tiver de sobrescreve, senão ele continua. Agora a variável VBS. A variável VBS, ela é a variável que é uma das mais importantes deste código, com certeza. Então ele vai criar um objeto, create object, ó. E perceba que ele vai escrever na linha. Isso aqui é bem legal. Então nós estamos escrevendo na linha do update.vbs. Ele vai criar um objeto que vai executar comandos no Windows. E dentro desse objeto ele vai colocar o WScript shell e vai rodar o nosso vetor. O nosso vetor é o MSHTA. Então ele vai abrir remotamente o teste.html que vai ser redirecionado lá para o .hta. Outra coisa interessante, você poderia até mesmo colocar uma imagem. E essa imagem está com o .hta embutido dentro da imagem. O sistema, em algumas vezes, ele consegue ler, outras não. No meu caso, eu testei para essa aula, para a demonstração, onde abria uma imagem, um .jpeg continha um .hta. Não funcionou, o sistema não conseguiu interagir com ele. Esse zero aqui que faz as coisas brilhar também. Porque o zero manda ele executar de forma invisível. Na aula anterior, quando executamos o MSHTA, mostrava telas, pop-ups dele abrindo realmente. Com este zero, ele é realmente um parâmetro invisível. VBS close aqui, ó. Fecha o arquivo do VBS. Até aqui, o que fizemos? Ele vai criar a pasta, dar permissão para editar, fazer o arquivo. E isso aqui vai dentro do arquivo. Então, perceba aqui que já podemos identificar que o Microsoft Word ele não vai executar por si próprio o MSHTA ou nenhum tipo de script. Por que que isso é interessante e é uma jogada bem moldada? Porque o Defender, ele estava pegando tudo que você fazia. Eu poderia criptografar tudo isso aqui, colocar ao inverso e tudo mais. E o Defender pegava, porque ele identificava que o Microsoft Word estava enviando ou executando algum tipo de coisa. Agora, nessa técnica, estamos utilizando o Microsoft Word com permissão de host para editar coisas no sistema operacional da pessoa, para ter a capacidade de criar um arquivo update.vbs, fazer um objeto para manipular os arquivos dentro desse update.vbs na pasta temporária. Então, estamos criando um arquivo lá na pasta temporária que ninguém vai ver. Aí, lá naquela pasta temporária, estamos utilizando como vetor com MSHTA. De forma invisível, ele vai executar e pronto. Só isso. Não é o Word que está executando, é um aplicativo externo que está executando. E aqui ele vai executar o script.vbs. Novamente, ele vai executar de forma invisível para o usuário. Isso aqui é só um comentário pop-up fake de confirmação.
Isso aqui eu vou explicar rapidão. Esse vai ser o texto da aula de hoje. Esse texto da aula de hoje, esses códigos aqui, é que eu vou mostrar depois. Esse texto da aula de hoje é um texto que eu trouxe aqui para demonstração de como seria de forma de laboratório, novamente, tudo de forma ética, tudo aqui o propósito é você conhecer, porque eu tenho a visão do seguinte: se você é um profissional da área, se você quer ser um profissional ou um entusiasta, se você não sabe dessas técnicas, você não sabe como realizar essas técnicas, não tem como você se proteger. Simples assim. Se você não sabe que um documento do Word com uma pequena persuasão consegue realizar todo esse procedimento por trás, realmente tem que saber, não tem como não saber. Ó, vamos lá. Documento em branco, vamos criar um documento aqui persuasivo rapidão. Vou puxar uma imagem. Deixa eu pegar ela aqui, tá na área de trabalho. Netcat teste. Vamos lá, vamos fazer uma aulinha aqui do Microsoft Word. Colocar aqui, vou deixar no meio, que eu gostei de no meio. Colocar só assim, ó. Preparei o texto. E esse texto, novamente, ele existe técnicas dentro do próprio texto. Técnicas de persuasão que tem que realizar o clique naquele botão lá. Ó, formulários de atualização de benefícios de 2025. Vamos ler ele aqui, ó. Deixa eu ajustar ele aqui. Diminuir o tamanho desse aqui. Esse aqui eu vou copiar, vou tirar e vou colocar aqui no rodapé. Deixar ele aqui no meio. Vou dar cor. Colocar um 6. Pronto. Formulário de atualização de benefícios 2025. Prezado colaborador. Claramente você vai ter um word list ou algum tipo de informação que eles têm e manda preencher. De acordo com a portaria interna RHB 07/2025, todos os funcionários devem revisar os dados cadastrais relacionados aos seguintes benefícios corporativos: vale alimentação, assistência médica, plano odontológico e auxílio de transporte. Auxílio de transporte. Seguinte. Eita, ele pegou errado. Todos esses benefícios aqui vai depender realmente do objetivo. Quando as pessoas elas querem realizar esse tipo de pescaria, elas realmente pesquisam os benefícios, talvez em vagas antigas ou algo do tipo. Então, se tiver vale alimentação, coloca. Se tiver assistência, coloca. Ah, se não tiver o plano, retira. Para garantir a continuidade dos benefícios, clique em habilitar conteúdo e aguarde a validação automática do sistema. Então, já vai forçar a pessoa a clicar em habilitar conteúdo. Não vou colocar isso aqui em negrito, vou colocar sublinhado. Após a avaliação, a ficha será desbloqueada para a edição. O não envio do formulário validado até o dia 10/6/2025 poderá implicar no bloqueio temporário dos benefícios. Atenciosamente, Recursos Humanos, Netcat Group. Então, o que podemos identificar aqui? Podemos identificar que ocorre uma chamada para o usuário. Ocorre uma chamada para o usuário que ele tem que ser revisado e atendido esse documento até o dia 10/6/2025 e uma implicação no auxílio ali deles, ou seja, dos benefícios corporativos do contrato. E isso realmente acontece quando você tem que atualizar alguns dados. Normalmente o RH faz isso a cada 6 meses, a cada um ano, para garantir que tudo esteja conforme a lei. E isso aqui ocorre mesmo. Então, se você realizar um procedimento desse, eh, estou falando, é claro, novamente, hipoteticamente, em uma pessoa, ela naturalmente, com a urgência de tal, como os próprios benefícios de vale alimentação, assistência médica, um simples habilitar conteúdo somente de curiosidade para eu ver a ficha
ou algo do tipo, é realizado facilmente clicando ali. Então esse é o documento. Aí vem essa segunda parte do código, que não importa para a execução, mas é sim uma validação psicológica, que é o pop-up fake de confirmação. Ele vai exibir uma mensagem de confirmação enganosa que vai simular que o usuário fez algo legítimo. Ele puxa o MSG Box, que o MSG Box vai mostrar um pop-up e vai mostrar esse conteúdo aqui. End subfinaliza ali a subtarefa. Beleza, vamos executar isso aqui, porque a aula já tá ficando um pouco longa, só que tá ficando interessante, porque mesmo que necessite de uma interação do usuário, como vocês podem ver, uma pequena técnica psicológica onde fique realista, é claro, não fique parecendo que é falso, a pessoa pode realmente acabar clicando sem querer. E nesse clique sem querer é realmente instalado ali em segundo plano. E esse RH ERP V3 aqui, ó, 2V3, ele realmente existe, ok? Aqui, ó. RH, deixa eu pegar o nome. RH ERP é um software. Eles utilizam um software no RH. É um tipo de software. Ó, o ERP é um sistema que automatiza muitos processos de RH, desde a geração de contratos e a elaboração de folhas de pagamento até o rastreamento de horas trabalhadas. Então, normalmente, esses documentos eles têm marca d'água própria. Eu só joguei ele aqui uma marca d'água, só que eles têm uma marca d'água. Daria até de fazer uma marca d'água aqui falando isso. Ó, os macros ele fica aqui também. Deixa eu lembrar aqui que eu tô esquecido onde coloca a marca d'água. Aqui, ó. Marca d'água. Seria possível até colocar uma marca d'água se a empresa utiliza uma marca d'água, algo do tipo. Marca d'água de imagem. Ó. Anticat teste. Deixar o tamanho 48. Horizontal, diagonal. Pronto. Aí ficou marca lá em trás, Netcat teste. Alt F11. Este documento. Eu já expliquei, então eu só vou colar aqui a nossa subtarefa, puxando ali. É isso. Variáveis, vai criar o arquivo. Por isso que eu tinha aqui essa lista de tempo. Essa lista de tempo está 100% vinculada àquilo. Ó, executa o macro. Cria o update em temp. Executa o update que abre o MSHTA com URL remota. Tudo tá bem aqui, ó. Você pode comparar aqui em cima. Exibe a mensagem falsa, que é essa parte aqui, ó. Essa segunda é essa parte aqui. Essa primeira de criar em 0,1 segundos é o patch. Copia a si mesmo para programa data, já se trata ali do próprio software. Aí depois ele vai executar a chave, papapá, em coisa de 26 segundos está pronta. Vamos puxar aqui o Kali, permitir. Fechar, fechar. Arquivo, salvar como, procurar. Área trabalho e documento habilitado para macro do Word. Vou fechar. E pronto. Esse carinha. Vamos lá no Windows Defender. Tudo certinho. Arquivos. Aqui no programa Data, vocês podem ver que não tem nada. Vai aparecer a pastinha NetHelper SVC. Só que aqui não tem nada ainda. É isso, vamos executar, ó. Então tudo tá preparado. Tudo tá limpo. Gerenciador de tarefas. svhost 32 que vamos gerar. Também tá limpo, ó. Não tem nada aqui. Aí a pessoa vai lá, vai receber o arquivo do formulário de atualização de benefícios, tanto pelo WhatsApp, tanto por e-mail, e clicar 2 vezes. E ela clica. E ela tem todas as informações aqui. Colocar. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu não consigo colocar lado a lado as coisas.
Consigo, mas fica meio ruimzinho, né? Deixar aqui o SVC host e os arquivos aqui, ó. Tudo aqui em cima em cadeia. As verificações vai aparecer vírus aqui se tiver. Malware. E aqui o programa data. Beleza, aqui tá o arquivo. A pessoa vai ler, vai ver. Ah, eu tenho que habilitar conteúdo. Onde é que tá isso? Tá aqui. E puf. Opa, apareceu uma mensagem. Sistema RH EPV 2.3. Validação de dados concluída com sucesso. Obrigado por atualizar seu cadastro no sistema de benefícios corporativos. Ok. Então apareceu uma mensagem, a pessoa se sente validada com aquela mensagem. Porque não é vírus, não é malware, não é um arquivo malicioso, eu não preciso abrir chamado, não preciso fazer nada. Eu confirmei. Aí depois, talvez ela confirme com outras pessoas e aquele arquivo nunca existiu. Só que até aquele presente momento, a desconfiança pode passar batida. E se ela for fazer outra coisa no dia a dia, nem nota. É isso, nenhum vírus encontrado, só que o nosso software não subiu. Tem que ter calma, porque é tudo um processo de tempo para enganar. Tudo isso aqui vai demandar talvez até mais tempo do que tá aqui. Tudo para o Windows Defender não chamar atenção, não ficar de olho. Demanda tempo mesmo. Ó, nem gerou a pasta aqui ainda. Nem gerou nada ainda, porque ele ainda está no processo de execução ali do update.vbs. Chamando o MSHTA segundo plano, não mostra nada para o usuário. Opa, brotou aqui, ó. At Helper. Tá vendo? Não tinha, acabou de aparecer. Agora temos que esperar ele subir o SV roxo. Subiu o SV roxo. Subiu o SV roxo. E agora tem que esperar ver se o Windows Defender vai ser alertado. Ou se a máquina vai subir do lado direito. Vamos esperar. Perceba que ali agora eu não estou utilizando nem o registrador, nem o script PowerShell físico. Ele tá tudo na memória, rodando a memória para enganar esse carinha aqui, ó. Esse espertinho aqui. Vamos esperar o SV roxo já subiu, que é a nossa HitTor. E ter calma. Nada de aviso do Windows Defender. O Windows Defender, ele teve uma atualização ontem de segurança. Tudo perfeito. E pronto, conexão recebida, ó. Já recebemos o bot. Vamos controlar esse bot. Agora eu estou com um terminal dedicado. Vou colocar um ROAM para realizar a verificação se realmente eu tenho total controle. Novamente, eu tive que alterar o sistema do software, então isso é bom que eu demonstro para vocês que nada é perfeito. O Windows Defender vai enviar a amostra e ele vai conseguir reconhecer. Então tem que ocorrer mutações, tem que ocorrer criptografia. Só que pequenas modificações já foram propositais ali e consegui ter o controle de novo. Vamos navegar até aqui, por exemplo. Ó. Usuários, etiquete, documentos. Opa. CD. Esperar ele pegar aqui, ó. Estamos navegando. Naveguei até aquela pasta. Vou colocar um ls. E aqui com o ls eu consigo ver os arquivos e as pastas, ó. Corelog e modelos personalizados. Vamos entrar dentro de CD. Corelog. Corelog. Esperar ele responder aqui embaixo, ó. Vamos ver. Agora estamos dentro de CD Corelog. Vou dar um ls. E ele trouxe o resultado, ó. Imagens.png e arquivo txt. Então é só para vocês verem que realmente funcionou. Eu estou com total controle. Eu vou apertar aqui em voltar. E o nosso bot ainda está aqui ativo. Perfeito. É isso. E ele fica ativo sem alertar o Windows Defender. Então vou mostrar para vocês agora
vamos ir para a segunda parte da aula, só que antes, a alteração da foto do arquivo. A alteração da foto do arquivo é só no sistema host mesmo, infelizmente. Isso aí é por próprio funcionamento do sistema operacional. Clica aqui em Download File Types Man for x64 nesse site aqui. Esse é um software que consegue realizar esse procedimento. Cadê aqui ele? Botão direito. Extrair. Extrair. File Types Man. E permitir. Ele vai puxar todos os ícones. Ele vai puxar todos os ícones. Aqui, ó. Ele tá puxando todos os ícones. E aqui dentro desses ícones eu vou procurar o docm. Aqui o docm tá aqui. Botão direito. Editar Select File Type. E aqui eu vou em Default ícone. E seleciono o ícone que eu quero. Tem vários ícones do Microsoft Word. Eu vou selecionar esse aqui que é o padrão, né? Aqui, ó. Esse aqui é o padrão. Ok? Ok. Olha lá, viu? Mudou. Esse tem VBA, ficou normal. Esse não tem VBA, ficou normal. Tudo ficou normal. Ele modificou o docm. Então, esse simples arquivo aqui, ó, do executável, ele consegue realizar essas modificações do ícone. Só que só vale para o sistema, cara. Só vale para esse sistema operacional. Se eu enviar esse arquivo, já era, não funciona. Então, a primeira parte da aula é essa. A aula hoje vai ficar um pouco grande por causa que vou explicar rapidão como é que funciona para realizar a criação desse software novo. Coloquei aqui a pasta Query.log e eu tenho as estruturas. Vamos lá. Essas imagens aqui são as imagens da tentativa. Então, dia 8 às 22h11, eu alterei o nome do software para tentar e ele foi pego. Dia 8/5 às 22h55, um tempinho depois de eu realizar algumas modificações no LogSync, novamente ele estava sendo pego. Então estava sendo um pouco exaustivo o Windows Defender, porque é natural, não estamos utilizando uma criptografia pesada. Vou começar a utilizar hoje criptografia. Aqui tem a estrutura do nosso novo executável, nosso novo projeto que vamos utilizar nas aulas seguintes até o Defender pegar e eu realizar novas modificações. O Query.log.3, na sua versão mais nova, é um executável principal que contém o Tor, que é o SV host do arquivo renomeado, com as duas geo IP dele, da base de dados. O PowerShell está dentro dele, com criptografia base 64 e com a persistência. Não para esses dois arquivos externos, estamos cada vez diminuindo esses arquivos. O que é base 64? A base 64 eu vou explicar detalhadamente no vídeo quando formos ver uma criptografia mais pesada, é claro. A base 64 ela é uma das criptografias mais bobinhas, mais simples. Se eu não me engano, as inteligências artificiais hoje, como Cloud, Gemini, o 2.5, ChatGPT, O4, o 4O, o O3, esses mini-RAG, tudo isso, eles conseguem se criptografar a base 64 numa simplicidade imensa. Manda um arquivo base 64 lá que eles descriptografam. Então, ele é um método de codificação que transforma os dados binários, como arquivos ou script, em texto ASCII legível, usando apenas letras, números e símbolos seguros. AZ maiúsculo, AZ minúsculo, 09, mais e barrinha. A base 64, então, é uma das criptografias mais básicas mesmo. O próprio nome já fala, é básica. Criptografias Monster Shore, AES. Só que ela consegue andar um pouco Defender. No PowerShell, write host hello netcat, escrever para o host hello netcat. Codificado para a base 64 fica desse jeito aqui, ó. É claro que existe um procedimento de codificação. E você pode executar o PowerShell indicando que aquele comando
é base 64. Então, olha aqui, ó. Ele conseguia ler base 64. Ele consegue ler base 64. Então, você não precisa deixar o seu comando PowerShell exposto. Você pode deixar ele todo criptografado com base 64. Então, fica PowerShell 1, que era o nosso PowerShell. Criptografamos ele com base 64 e ele transforma só em um arquivo AL3. Aí eu coloquei que a decodificação ocorre no momento da execução do PowerShell, ou seja, após o Tor ser iniciado, todo o procedimento que aconteceu aqui, hein? Após o Tor ser iniciado, ocorre um sleep random aleatório de milissegundos, e depois ele decodifica o conteúdo de SFG data, que é o base 64 que criptografamos antes, cria um bloco de código, esse repeat block, executa esse bloco diretamente na memória. Este código não é salvo no disco, em nenhum momento ele toca no disco. Nas aulas anteriores, o nosso software estava tocando o disco, esse não toca o disco. Ele é carregado, decodificado e executado diretamente via PowerShell em background, com janela oculta, sem tocar o disco. O Corelog vai utilizar essa regra aqui que estávamos utilizando antes, RKCU, Software Microsoft Windows Current Version Run. Nome da integrada vai continuar Windows Log Sync, porque eu gosto do Winlog Sync, porque é o nosso software que montamos aqui. Ele pode ter alterado o nome por causa da senhorita Microsoft, isso o Windows Defender, só que vamos continuar um pouco com a característica dele. O valor, ele vai ficar em C, Program Data, Net Helper, SVC, Corelog. Resultado, toda vez que o usuário fizer login, o software será executado automaticamente sem intervenção. Como ele vai ser executado automaticamente sem intervenção? Porque ele foi autocopiado para a pasta dele. Ele foi autocopiado para a pasta dele, aqui ele, ó. Então ele tá aí, se eu reiniciar, ele vai executar automaticamente via RKCU. Isso aqui é as características do Corelog AL3. Essas é características do Corelog AL3, eu acho que eu tinha até o código dele aqui, ó. Então vamos lá. No tray icon vai impedir que o ícone do script apareça ali para o usuário. Então é totalmente disfarçado. Criação de diretório e autocópia. Vai definir um diretório, C Program Data Net Helper SVC. E vai criar aquele diretório com dir create. Aqui embaixo, criar o diretório C Program Data local. Ó, então esse aqui criou o diretório se ele não existir. Agora, esse if not file existente aqui, ele cria a cópia do script para si mesmo com o nome Corelog no diretório que foi criado lá em cima. Então, definimos ali o dir e ele vai realizar o file copy para o dir, que é aquele diretório ali, e vai colocar o Corelog lá dentro. Então, vai executar essa nova cópia em segundo plano, ó, wrap. Ele copia para dir e coloca o Corelog, depois ele dá um run e inicia aquela cópia em segundo plano com SWHide para não mostrar nada ao usuário, uma técnica ali que vai permitir o diretório temporário ser apagado, porque na outra foto você estava vendo, né? Estamos utilizando um diretório temporário lá no temp. Então essa técnica aqui, ela vai permitir que ele se autocopia e depois ele executa ele. A persistência que eu expliquei aqui, ó, que vai criar a chave de inicialização no registro. E aqui ele embuta os arquivos do Tor, que vai incluir dentro dele próprio os arquivos do Tor, que vira SVHost 32, e as duas GLP são um banco de dados do Tor. Espera um tempo aleatório e executa o cliente Tor. Então ele vai aguardar entre 8 a 12 segundos para garantir que a rede Tor seja inicializada. Execução de payload PowerShell em memória. Contém aqui o código SFG data, que é o código PowerShell ofuscado via base 64. Esse é o nosso código do AL3, código bem simples. Ele tá bem aqui também, ó. Eu salvei ele, nosso novo código do AL3, Corelog. Ó, e eu já até
legendei eles aqui, ó. Anotações. Deixar lá no site. Que é a persistência do registro, autocópia com nome aleatório, embute arquivo store, executa o Tor com um sleep random aleatório, aguarda o Tor inicializar e depois novamente o sleep random aleatório até ele subir. Este aqui é a base 64 criptografada. Esse aqui executa o payload de memória via PowerShell. Ó, esse aqui eu não tinha comentado, ó. Esse aqui é a base 64. Aí aqui é o payload mutado na memória. E esse aqui vai executar o código do PowerShell acima ali em memória, sem deixar arquivos visíveis no disco. Seguinte, é importante duas coisinhas aqui nesse código aqui que é importante falar. Perceba que é o TF8 com base 64, não pode ter outro aqui. E SFG data tem que ser o mesmo desse payload aqui com criptografia para não dar erro. Fechado? Então esse aqui é o arquivo do core login e esse aqui é o novo arquivo do PowerShell. O novo arquivo do PowerShell não alterou muita coisa. Na verdade, se não me engano, eu não alterei nada dele. Eu acho que até o ataque aqui tá bom. Ó, pediu para revisar alguma coisa de segurança. Perceba que ele quer que eu envie uma amostra do PowerShell. O usersnet quer documents code log. É esse aqui que eu tô, ó. Tem nada a ver com o NetHelper, não. Não é enviar. É isso. Então esse aqui é o nosso script. Deixa lá no site também, é só montar com o AutoIt. Muito simples também. Já ensinei nas aulas passadas, só foi realizada essa modificação aí, mais brutal no AU3, por causa da criptografia que agora tem que ser implementada. Deixa eu até verificar aqui antes de eu finalizar a aula, o código que é utilizado para criptografia. Esse aqui, ó. Então você tem aqui o arquivo do PowerShell. Vamos lá. Salvar como PowerShell.ps1. O arquivo do core log ali é só um AU3 mesmo. Isso aqui vocês já viram na aula passada. É só disponibilizar o novo código modificado e eu já expliquei as diferenças do core log. O objetivo aqui do canal também não é só ficar disponibilizando código, é vocês realmente compreenderem e entenderem como um software funciona e como ele reage. O Windows Defender bloqueou. O que que fizemos? Fizemos uma base 64, uma criptografia ofuscando o script do payload e mandando ele rodar na memória daquele software. Só esse conhecimento aqui já vale demais. Não é simplesmente um software aleatório rodando. Não, tem toda uma lógica por trás, toda uma estratégia por trás. Esse comando aqui, ó, ele vai converter em base 64 com um TF8. Dá Enter e pronto, ele fez aqui o arquivo encoded. E aqui dentro do arquivo encoded temos a base 64. Só que essa base 64, ela sozinha, ela não funciona. Então eu vou disponibilizar outro arquivo para vocês, que é o convert base. Ó, esse convert base aqui é um script em Python que eu tive que fazer por causa do AutoIt. O AutoIt ele tem que realizar quebras, porque ele não consegue lidar com um código inteiro de base 64. Então você vai vir, vai copiar, vai colar aqui, vai salvar. Ixi, ele não salva porque ele não está como super usuário. Deixa eu entrar aqui como super usuário. Converter base. Aí ele salvou. Olha, pronto demais. Python 3, convert base. Aí agora ele realizou essa divisão. Ele vai salvar essa divisão. Agora eu não lembro como é que ele salva essa divisão. Deixa eu ver aqui. Aí ele salva como nano payload. Ele salva como nano payload underline autoit. Pronto. Aí você vai pegar e vai copiar. Perceba que ele está utilizando como payload a variável que eu estava testando antes. Você vai pegar, vai trocar aqui, ó. Vai tirar esse negócio de payload e vai colocar sfg data. Payload underline autoit.
Pega aqui, copia, botão direito copiar, tudo bem simples, isso aqui se trata de criptografia. Vamos ter também modo somente criptografia, por isso que eu nem gosto de mostrar tanto para não confundir. Só que, infelizmente, já vamos ter que entrar no processo de criptografia. Começa nessa aula com essa pequena base 64 aqui, uma pequena ofuscação, para enganar o bypass ali do AV. Pronto, funcionou. Então, um simples comando aqui com o PowerShell, ele consegue criptografar e ofuscar em base 64. Aí colocamos ele para trazer em code.txt, daria de somente copiar ou algo do tipo. E depois utilizando ali o script em Python do Python mesmo, do Altoids, conseguimos dividir ele certinho para o Altoids conseguir lidar. Porque senão ele não consegue lidar com essa base 64, com essa criptografia, se não tiver aqui, ó, cortadinho, bonitinho, no tamanho certinho. Ele dá como linha muito grande, aí ele não consegue nem converter e compilar para executável. Pessoal, essa foi a aula. Então, eu espero realmente que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula, por causa que o objetivo meu nesse canal também, além desses vídeos muito legais, é trazer essas ideias aqui de vetor, trazer no curso Jaguar a perspectiva diferente. Já escutamos e ouvimos falar, com certeza, de um documento que era capaz de fazer tal feito. Só que realmente não sabíamos fazer, ou não tinha um entendimento completo. Então eu espero que com esse vídeo vocês consigam ali ter uma perspectiva diferente. Porque um profissional ou qualquer pessoa da área que sabe fazer, que conhece e reconhece aquilo, é diferente. Não é comum uma pessoa saber fazer esse tipo de vetor ou algo do tipo. Então, essa foi a aula. Até a próxima.